Oi, meus amores, eu sou a Lázaro e sejam bem-vindos ao meu mundinho. E hoje eu vou falar aqui pra vocês 5 motivos pelos quais eu faço dieta. E eu acho que eu já deveria ter feito esse vídeo, eu tava planejando fazer de uma forma diferente, mas não vai dar certo de eu fazer dessa forma diferente porque eu tô gravando o vídeo antecipadamente. Então vamos lá. O primeiro motivo é: eu tenho um probleminha de saúde que ele meio que ocorre com mais frequência quando você come muito carboidrato. Então, desde essa época em que eu descobri isso, que eu teria que regrar minha alimentação, comecei a diminuir o carboidrato que eu como frequentemente. E isso já tem coisa de meses, sabe? Tem mais de 6 meses até. Enfim, não é um problema de saúde sério. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso com vocês. Tem até vacina para isso hoje em dia. Antigamente não tinha tratamento, mas agora tem. Enfim, provavelmente no mês de abril, que provavelmente é quando vocês estão vendo esse vídeo, eu já vou ter ido cuidar desse problema, porque tem que pagar, né, para tomar vacina e tal. Enfim, mas aí, pelo menos, eu vou ter uma chance de me livrar disso de uma vez por todas, porque é um problema que vem acontecendo, vai e volta, vem e vai, Coca-Cola retornável, que vem acontecendo há muito tempo, tem coisa de 1 ano já, 1 ano e alguns meses aí, enfim, e nada resolve. Tentei todos os tratamentos possíveis e nada resolve. Então, conversei com minha médica, ela falou assim: olha, tem essa solução aqui. Vou te passar uma última tentativa de remédio. Se não der certo, tem essa opção aqui. Aí, essa outra opção, obviamente, é mais cara e tal, já fui pesquisar e provavelmente no mês de abril eu já vou ter resolvido tudo isso. Então, fiquem tranquilos, depois eu venho falar com vocês. É só porque eu quero resolver o problema primeiro, antes de vir falar sobre ele, tá bom? Eu dei meio que um spoiler aqui, dei meio que um spoiler, mas é só para vocês ficarem ligados que a minha alimentação tá muito ligada com a minha saúde, entendeu? Então, se alguma coisa tá me causando mal, automaticamente eu vou cortar da minha dieta, entendeu? Antigamente eu não era assim, porque, né? Enfim, não vamos entrar em detalhe agora. O segundo motivo pelo qual eu faço dieta é porque eu tenho ansiedade. Sabe de uma coisa? Ansiedade não mexe só com a sua cabeça e a forma que você vive, a forma que você pensa sobre as coisas, mas também é um problema que ele afeta como você se alimenta. E eu consegui ver isso muito nitidamente na minha vida, porque teve uma época em que eu tive uns problemas em que eu tinha distorção de imagem, tipo, eu me via de uma forma diferente de como eu tava. E, tipo, eu só consegui perceber isso, tipo, anos depois, quando eu fui ver e comparar minhas fotos de hoje em dia com minhas fotos de antigamente. E claramente eu tinha um problema. Claramente eu tinha um problema. Eu nunca tive um diagnóstico, entendeu? Porém, eu tinha problemas com a alimentação. Não conseguia me alimentar muito bem, porque teve uma época aí que era no início da minha adolescência mesmo que eu tive esses problemas e eu não me sentia bem com o meu corpo, eu não me alimentava direito, eu fazia exercícios como se não houvesse amanhã. E também tive uma época aí que eu tomava, tipo assim, tomava leite e comia alimentos que eu não podia, que me fazia mal, que eu ia passar mal, porque eu pensava assim, passando mal, eu vou ter aquela sensação de corpo fino, de quando a gente tá passando mal, e eu vou me sentir bem. Era nesse naipe, entendeu? Então, assim, por eu ter passado por esses problemas e não ter tratado, porque eu não tinha o conhecimento de que era um problema e eu não tinha noção, porque quando você está passando por esse tipo de problema, não é só você abrir os seus olhos, porque é uma doença que mexe com a sua cabeça, mexe com a visão do seu corpo. Então você não tem noção do que está acontecendo. Alguém precisa te ajudar nesse momento. Mas, como não era uma coisa que ficaram sabendo, eu mantinha muito nas escondidas, sabe?
acabou que eu não tive um tratamento naquela época, mas com o tempo eu fui melhorando, porque teve uma reviravolta na minha vida aí que me fez agir de forma diferente. Porém, hoje em dia, eu ainda carrego alguns pensamentos que vêm e voltam, nada muito sério, sobre esse tipo de coisa, entendeu? Então, para eu me regular o tanto que eu tô me alimentando, se eu tô comendo demais, se eu tô comendo de menos, porque uma pessoa que já teve esse negócio de comer muito pouco e uma pessoa que já teve esse negócio de muita compulsão tem que se regrar na hora de comer. Porque na hora de comer, você pode estar enchendo o prato e comendo mais do que você deve, ou você pode estar colocando pouco demais. Então, nisso eu comecei a pesar a minha comida para eu saber exatamente o tanto que eu preciso para eu me sentir saudável, nutrida, para eu não sentir falta de nenhuma coisa, nenhum nutriente, sabe? Tipo, eu nunca cheguei a fazer acompanhamento com um nutricionista, mas bem que eu adoraria, sinceramente. Enfim, mas eu faço isso de pesar minha comida, tanto por questão de ansiedade, que quando minha ansiedade está atacada eu quero comer demais, eu quero comer de menos, tanto por questão de que eu tenho que me regrar para eu não voltar a ter aqueles problemas que eu tinha anos atrás, entendeu? Então, por essas duas questões, eu gosto de pesar a comida. Eu pesava a comida antes, hoje em dia eu já acostumei, eu sei exatamente o tanto que eu vou ficar satisfeita, sabe? Mas enfim, por conta disso também eu faço dieta. Dieta, eu digo assim, se alimentar bem, sabe? Eu não tenho aquele negócio de um plano dietético, de alimentos que você tem que comer para o objetivo que você quer. Eu não tenho esse plano. Eu tenho só uma noção de alimentação, assim. Eu como direitinho a semana toda, sabe? Aí quando chega sexta e sábado, né? Eu como uma refeição livre no dia e pronto, acabou. É isso, entendeu? Então, assim, é por conta disso que eu gosto de pesar comida. Ou gostava, né? Hoje em dia eu já sei a olho. Mas enfim. O terceiro motivo é eu tenho intolerância à lactose. Olha só que incrível. Vocês já sabem disso, né? Mas enfim. Vou contar aqui pra vocês a experiência de como foi o meu processo com intolerância à lactose. Ó, acontece que, desde bebê, a minha mãe foi oferecer mingau com leite pra mim e eu recusava. Eu bebê recusava, eu fazia vômito, eu cuspia, sabe? E se ela conseguia fazer eu engolir uma gotinha só, a minha barriga ficava inchadona, sabe? De gases e tal. Enfim, então eu nasci com isso. Então não é uma coisa que, tipo, eu desenvolvi com o tempo. Ou, tipo, também não é uma coisa que eu quero tratar pra, tipo, eu vou fazer um tratamento pra eu conseguir voltar a comer alimentos com leite e tal, não sei o que. Cara, pra mim, tanto faz, sabe? Eu não tenho interesse nisso. Tipo, eu já me acostumei, sabe? A ficar sem isso. É como se não fosse nada. É só uma coisa que eu tenho que ficar atenta quando eu vou comer em algum lugar. Se eu vou pedir, sei lá, um hambúrguer, eu tenho que pedir sem queijo, sabe? Mas é nada demais, assim. Eu não sinto tanta falta assim quanto eu achei que eu ia sentir, sabe? Mas enfim, voltando tudo, eu não podia comer. Porém, eu comia de teimosia. Também porque tudo que você for ver, tipo assim, quem é da minha época, 2004 e tal, não sei o que, tudo que você for ver de lanche pra criança tem leite. Aqueles bolinhos que você leva pra escola, sabe? Bolinho Ana Maria, por exemplo. Os bolinhos tem leite. Biscoito tem leite. Hoje em dia, graças a Deus, tem gente que criou vários alimentos que são docinhos, gostosinhos também, que não contém leite. Mas na minha época não tinha isso, entendeu? Na minha época não tinha essas coisas. E aí eu me alimentava por teimosia, sabe? Aí começou a piorar. Aí as dores de gases começaram a se tornar cólicas muito mais fortes, começaram a se tornar diarreia. E tipo assim, cara, muito ruim, muito ruim. Eu já cheguei até a vomitar por conta disso. Eu já tive uma alergia que deu na minha pele. Tipo assim, eu não sei se foi por conta
do leite, porque eu tinha tomado um chocolate quente que tava uma delícia. E tipo assim, assim que eu terminei de tomar, começou a empolar a minha pele todinha, a minha perna. Nossa, eu já mostrei no canal aqui pra vocês, eu não sei se vocês acompanharam essa época, mas enfim, empolou minha pele todinha. Tipo, se eu encostava o meu braço na minha perna que tava empolada, passava pro meu braço o empolado, sabe? Nossa, foi tenso. E aí, nisso, eu fui no posto, aí eu tive que tomar soro com remédio na veia, tomei Bezetacil e melhorou, entendeu? Melhorou a alergia toda. E tipo assim, eu não sei se foi o leite, mas eu tô colocando aqui porque pode sim ter sido, mas não é certeza. Enfim. E aí, nisso eu fui teimando, e aí eu comecei a sentir um sintoma diferente, que era uma cólica muito forte na barriga, toda vez que eu tomava leite, ou comia alguma coisa que tinha leite. E é uma cólica assim que, meu Deus do céu, eu acho que é pior do que a cólica de menstruação. Se você é mulher, você vai saber que o negócio é feio, é tenso, entendeu? Era uma cólica muito forte, uma vontade de vomitar muito grande. E eu lembro que a última vez que eu passei mal com isso, se eu não me engano, eu vomitei no dia e sentindo muita dor, muita cólica. E aí eu decidi que eu não queria mais. Depois de muita teimosia, eu decidi que eu não queria mais porque tava me fazendo mal, sabe? E eu tinha vários outros problemas do estômago e intestinais por conta do leite. E eu só fui perceber recentemente que faz muito tempo que eu não tenho esses problemas. Por exemplo, eu tenho gastrite. A gastrite é uma coisa assim que eu também nunca tive diagnóstico, eu só tenho refluxo muitas vezes e eu sempre tive, sabe? É como se eu tivesse nascido com isso também. Sempre tive esse problema e alguns alimentos fazem piorar essa gastrite. Por exemplo, café, eu acho que até leite, eu não tenho certeza, mas comigo piorava bastante. Ultimamente eu tô tendo bem menos mesmo. Outro problema que eu tinha também era hemorroida. Eu tinha hemorroida. Porque, tipo assim, quando você passa muito tempo no banheiro, sabe? Acontece que começa a doer, entendeu? De tanto você ir, começa a doer. E aí, sangra, entendeu? Aí fica foda. E, tipo assim, eu não sabia que isso também tinha a ver com isso. Eu não sabia de jeito nenhum. Outra coisa, eu não tenho mais aquelas cólicas terríveis que eu sentia depois de me alimentar de alguma coisa que eu não deveria ter comido. E cara, mudou minha vida. Sabe o que é você simplesmente largar uma coisa que nunca foi feita pra você se alimentar e depois de muitos meses você percebe que você não passa mais mal com a frequência que você passava? Tipo assim, acontecia de eu ir no banheiro e eu levantar e minha pressão cair, entendeu? Acontecia isso com muita frequência. Ai, mas o que que era e tal, não sei o que, você fez muita força? Não era. Era porque, às vezes que aconteciam com muita frequência, eu praticamente menstruava no vaso, entendeu? Então, assim, eu levantava passando mal. E aí eu parei de tomar leite. E olha o que aconteceu. Nunca mais tive esse problema. Nunca mais. Faz tanto tempo que eu não tenho esse problema que eu sei que foi por conta disso, porque eu parei de me alimentar com isso. E outra coisa, a minha pele melhorou, entendeu? Olha só. Não é só os cuidados, a alimentação também leva em conta, ó. Por agora tá um pouquinho inflamada, mas assim, naquela época tava muito pior, entendeu? Tava muito pior mesmo. Eu consigo reconhecer, por mais que eu não esteja no ideal de pele que eu quero agora, eu sei que mudou bastante, porque eu cortei o leite. Então assim, se você também tem intolerância à lactose, experimenta cortar o leite da sua vida pra sempre, assim, não come nada com leite. Todo alimento que você for pegar, lê, vê se tem leite, se tiver, não come. Experimenta só, tipo assim, ficam 6 meses sem fazer isso. Por mais que você goste muito mesmo, ficam 6 meses e experimenta pra você ver como sua vida vai mudar da água pro vinho.
entendeu? Então, assim, eu fui muito teimosa na minha vida, fui muito teimosa, mas quando você prioriza a sua saúde, você vê o quanto que vale a pena, entendeu? Então, tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo, eu tô falando da minha experiência, de como que eu fui muita pessoa que negligenciava questões de saúde, que deixava para depois, que deixava pro futuro, pro futuro, pro futuro, e esse futuro nunca chegava. E eu falei, cara, eu não posso mais viver assim. Quando eu peguei e falei, eu vou parar de tomar leite, nunca mais vou tomar leite na minha vida, eu levei a sério, entendeu? Eu levei a sério porque com saúde não se brinca. Então, eu parei. Simplesmente parei. E tipo assim, eu parei mesmo. Entendeu? Parei mesmo. Tipo, eu evito esses alimentos até hoje e eu não pretendo voltar a me alimentar dessa forma. E tipo assim, mesmo se tem algum alimento que fala assim, ai, pode conter leite, eu não tomo. Porque ou tem ou não tem. Se não tem, eu tomo. Se tem, entendeu? Se pode conter, então é porque pode conter, entendeu? Enfim, eu acho muito feio esse negócio. Eu acho que tinha que ser só contém ou não contém. Como assim pode conter? Você não sabe o que tem na composição, não? Tá querendo processo, é? Se você tem intolerância à lactose, eu acho que você deveria parar de tomar leite, viu? Sinceramente, mudou minha vida e eu não pretendo voltar de jeito nenhum. Por mais que eu ame várias coisas. Eu amo sorvete, eu amo picolé, eu amo bolo, chocolate, tudo lindo, maravilhoso. Sabia que existe chocolate que não tem leite? Dá pra você fazer bolo de chocolate normal. Dá pra você fazer sobremesas cremosas com outras coisas. Entendeu? Minha mãe é uma querida, eu amo muito minha mãe, sinceramente. Ela faz muitas receitas pra mim, de tipo bolo sem leite, sem lactose, e ela faz de chocolate. Porque eu não sabia, mas existe chocolate em pó sem leite. Olha que massa, que é cacau em pó. Pra mim é tudo. E tipo assim, pra tudo que você não quer abrir mão, tem uma solução. Porque são tantas receitas, são tantas coisas no mundo assim que dá pra gente substituir, que acaba que no final você não abre mão de muita coisa. Porque dá pra fazer tudo que você gosta de comer, com o gosto que você gosta de comer, dá pra fazer tudo isso cortando o leite da sua vida. Os derivados de leite. Realmente faz bem cortar. Tipo, mudou minha vida de verdade. E desde que eu comecei a priorizar minha saúde, minha vida tem sido muito melhor, viu? Vou te contar. Enfim. Mas vai sair vídeos aí sobre isso também, tá? Não se preocupem, eu só tô falando da dieta. A gente ainda vai entrar no tópico exercícios, tá bom? O próximo motivo pelo qual eu faço dieta é porque eu quero envelhecer bem. Eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com saúde, eu quero envelhecer sendo uma pessoa ativa. E tipo assim, eu não quero meio que antecipar o meu envelhecimento, ou tipo, chegar lá na frente, anos e anos depois, vamos supor, estamos em 2025, eu não quero chegar em 2075, se é que eu vou chegar em 2075, né? Vai que. Mas enfim, não quero chegar em 2050, por exemplo. Vamos chutar um pouco mais baixo. Não quero chegar em 2050 com a saúde acabada, entendeu? Meio que eu só quero, tipo assim, eu não quero ter uma vida longa, longa, assim, não quero viver até os 100 e não sei quantos anos, mas assim, eu quero viver bem até lá, eu não quero ficar de cama, ter que depender das pessoas, nossa, imagina só, não quero isso pra mim, não quero isso pra mim, eu quero estar bem de saúde o máximo que eu puder, entendeu? Então, assim, eu reconheço que se eu quiser envelhecer bem, eu tenho que começar os hábitos positivos o mais rápido possível, entendeu? Então, assim, fazer exercícios, fazer uma dieta. E, tipo assim, exercício e dieta e bons hábitos, né, vão fazer a minha vida ser de determinada forma. Vai ser uma vida mais saudável, vai ser uma vida em que talvez eu não tenha doenças que eu tenho predisposição para ter por conta da genética. Vai ser uma vida que
eu vou viver muito bem, que meus órgãos vão envelhecer muito bem. E, tipo assim, pra que vida melhor, entendeu? E, tipo, eu não quero ter que lidar com prejuízo na hora. Eu quero prevenir as consequências. Eu quero que as consequências sejam positivas e não negativas, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acho que vocês deveriam pensar sobre. O que você está fazendo hoje pro seu futuro? Porque o futuro a gente constrói hoje, entendeu? Então é isso. Enfim, o último motivo pelo qual eu faço dieta é porque meu estômago é sensível. Por quê? Porque, primeiro, que eu tenho gastrite, então eu tenho que comer determinados alimentos. Tipo assim, eu tomo muito chá de erva doce, que dizem que é bom, e realmente é bom, ele realmente alivia os sintomas. Não é uma coisa assim, tipo, nossa, acaba com sintomas permanentemente. Não, mas é uma coisa assim que eu vi de verdade que alivia muito, sabe? Então, assim, ao invés de tomar café, substituir por chá de erva doce, sabe? E outra coisa, como eu tenho intolerância à lactose, e eu também fui uma pessoa que tomou muito leite, sem poder, acaba que eu tenho um estômago mais sensível por conta disso. Então, assim, eu evito determinados alimentos que me fazem mal, eu não como mais alimentos que eu não posso comer, e eu vou me alimentando bem, sabe? Ultimamente eu tô comendo muita fruta, tô comendo muitas verduras e legumes, tô me esbaldando de coisas saudáveis, sabe? Bebendo água. Ultimamente eu não tô bebendo muita água, não, viu? Mas eu vou beber, porque eu não quero ficar gripada esse ano pela terceira vez em 3 anos. Eu acho que eu já comentei com vocês que sempre em abril eu fico doente, né? Enfim, eu não quero ficar doente nesse ano. Esse ano, em abril, não. Pelo amor de Deus, eu tô me cuidando. Tô me cuidando pra isso não acontecer. Enfim. E aí, nisso que eu vou cuidando do meu estômago, que, caso vocês não saibam, nosso estômago é nosso segundo cérebro, no que eu vou cuidando do meu estômago, eu vou envelhecendo bem, entendeu? E tendo uma qualidade de vida melhor. Porque eu vi em um vídeo uma mulher que eu acho que ela tinha 50 anos e ela não tinha cara de ter 50 anos. Porque ela tava super bem, entendeu? E ela falou assim, e o cara perguntou assim, nossa, passa a dica pra nós, por que você é tão conservada assim, tal, não sei o quê. E aí a mulher falou assim, cuide do seu estômago. Eu falei, uau, visão. Eu lembro, eu não sei nem quando foi que eu vi esse vídeo, mas isso entrou na minha cabeça de um jeito que eu falei assim, nossa, eu não tô cuidando nada do meu estômago. E olha essa mulher que envelheceu muito bem mesmo. Enfim. E aí eu fiquei assim, é assim que eu quero viver a minha vida um dia, entendeu? Tipo, eu quero viver dessa forma, eu quero me cuidar e, tipo, chegar, tipo, depois de muitos anos, eu espero, chegar no último dia da minha vida e falar assim, caraca, eu aproveitei. Eu aproveitei não só em questão de, tipo, eu vivi tudo que eu tinha pra viver, mas eu também cuidei da minha casa, que é meu corpo. E se você não cuida do seu corpo, que é uma casa que Deus deu pra você, então, cara, você meio que tá sendo ingrato, sabe? Você não tá cuidando da coisa mais importante que ele deu pra você, que é uma chance, uma casa, uma chance de você viver tudo que esse mundo tem pra viver, sabe? Tipo, o mundo é tão complexo em tantos níveis, assim, tipo, a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem, entendeu? De todas as formas. A gente tem que aproveitar no sentido de a gente viver da melhor forma e a gente também tem que aproveitar cuidando de nós mesmos. Porque se a gente não cuida da gente mesmo, que é a gente, de quem que a gente vai cuidar? Como é que a gente vai seguir em frente se
o nosso corpo, que é a nossa casa, a gente não cuida, entendeu? Então, assim, é isso. Essa foi a reflexão do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu só queria compartilhar aqui com vocês os motivos pelos quais eu faço dieta. Alimentação saudável, eu não tenho nenhum nutricionista assim para dizer assim, essa é a lista de alimentos que você tem que comer para você atingir seu objetivo. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Um beijo. Eu ia aproveitar para falar sobre o projetinho fitness que eu comecei aqui com vocês, porém eu vou deixar isso para um outro vídeo, tá bom? Então, tchauzinho!